Vem comigo beber a luz das estrelas para iluminar a sua alma. Vem caminhar nas trilhas do arco-íris para colorir a sua vida. Vem mergulhar nas águas do espírito cristalino para transformar-se em borboleta. Vem dançar comigo para, num giro transcendental, podermos ultrapassar as dobras do tempo e mergulhar na eternidade. Vem ouvir a música das esferas para despertar em seu interior o ser carismático que aí sempre existiu. Vem comigo viver a vida como sempre você sonhou. Muito bem, então vamos começar este curso de magnetismo pessoal. Desde o princípio, costumo começar este curso contando a lenda de Ramanara e Ramakrishna. Ela diz que havia, num longínquo país lá do Oriente, um marajá muito poderoso chamado Ainsgard. Seus domínios se estendiam por vastíssimas regiões. Ainsgard tinha uma filha única chamada Ramanara. Ela era a luz dos seus olhos, linda como um alvorecer no mar. Sua mãe havia morrido quando do seu nascimento. Isto fez com que seu pai redobrasse suas atenções para a menina. Ele procurava realizar todas as suas vontades. Bastava ela expressar o menor desejo e pá, pronto, ele o realizava, mesmo que fosse necessário mover céus e terra. O tempo passava e Ramanara tornava-se cada vez mais bela, mas também cada vez mais cheia de vontades, cheia de caprichos. As coisas novas logo a aborreciam. Ela vivia insatisfeita, nada lhe agradava. Faltava sal na comida, cores nas pinturas, calor no sol, nada era perfeito, sempre algo lhe desagradava. E pior de tudo, ela nunca havia aprendido a amar. Seu coração jamais fora tocado pelo amor. Ninguém ainda conseguira entrar naquele reino interior. Das janelas orientais do Palácio do Marajá, podia-se ver, ao longe, uma cadeia de montanhas tão altas que chegavam a tocar o céu. Lá, no meio das nuvens, vivia um pastor de ovelhas chamado Ramakrishna. Ramakrishna vivia encantado pelas pequenas coisas que o cercavam, pelas borboletas, pelas nuvens, pela docilidade das ovelhas. Um dia, ele precisou descer à cidade e ficou aturdido no meio daquela multidão, aqueles gritos, barulhos de carroça, homens que praguejavam, mulheres que negociavam. Estava ali ele meio tonto, aquele burburinho, quando de repente soldados armados com lanças começam a empurrar o povo para os lados para dar passagem a um cortejo. E então soaram as trombetas. O cortejo solene entra na praça. Os soldados, violentamente, empurravam as pessoas para os lados. E ele estava ali meio esmagado pela multidão, quando ele vê, montada em seu elefante branco, Ramanara. Ele ficou paralisado. Jamais havia sonhado com beleza tamanha. Ele que convivia com as mais lindas borboletas. Ele que assistiu desabrochar das flores depois do inverno. Ele que dançava com a brisa da primavera. Nunca havia visto nada igual. O cortejo passou. Ele resolveu os assuntos que o trouxeram até a cidade e voltou para a montanha. Mas agora, ele não via mais graça no voo das águias.
no cantar das cachoeiras, no perfume das flores, é que uma violenta paixão se apossara do coração de Ramakrishna. Assim, seus dias tornaram-se longos, pesados, cheios de solidão. Como é de costume, o tempo inexorável passou. Quando certo dia, Ishgar, o primeiro-ministro, aproximou-se respeitosamente do Marajá e disse: Senhor, o senhor está ficando velho. Não tem um filho homem para sucedê-lo no trono. Portanto, precisa casar Ramanara para que, de acordo com a tradição, este possa sucedê-lo. Bem, isso era um fato. Porém, outro fato era o perigo de contar isto para Ramanara. Bem que tentaram ser cuidadosos, mas ao tomar conhecimento dos planos de seu pai de casá-la, Ramanara entrou num estado que nós poderíamos chamar de apocalíptico. Quebrou vasos, bateu portas, rasgou cortinas, gritou com os empregados, fez uma série de malcriações para o seu pai, trancou-se em seu quarto durante dias. Mas não tinha jeito. Havia ali uma imposição. Ela precisava de qualquer maneira casar-se. Então, numa manhã sombria de chuva, ela aceitou. Disse: tudo bem, eu aceito me casar, mas tem que ser do meu jeito. Sim, minha filha, qual é o seu jeito? Bem, os pretendentes à minha mão têm que se apresentar a mim, e eu só aceitarei aquele por quem eu me apaixonar imediatamente, bastando para isto bater os olhos nele. Porém, tem mais uma coisa. Que coisa, minha filha? O candidato que não for aprovado deverá morrer, pois se não for meu, não será de mais ninguém. Que assim seja, minha filha, se essa é a sua vontade. Desta maneira, foram enviados mensageiros aos reinos vizinhos, convidando todos os príncipes para apresentarem-se diante da princesa, buscando conquistar o seu amor e, com isso, o reino do seu pai. Os mais lindos e garbosos herdeiros dos reinos vizinhos se dirigiram ao castelo de Asgard. Entretanto, nenhum deles conseguiu conquistar o coração da jovem princesa. E assim, um por um, foram passando pela lâmina do carrasco. As notícias logo chegaram aos ouvidos de Ramakrishna lá no topo da montanha. Dizem uns que foi levado pelos pássaros que se dirigiam para o sul em busca do sol. Dizem outros que as notícias chegaram trazidas pelo sussurro dos ventos. O fato é que, ao saber da promessa de casamento, o pastor encheu-se de esperanças. Mas como fazer para conquistar um coração tão fechado? Ele, um pobre pastor, como ele poderia superar tantos príncipes, tantas pessoas tão lindas, jovens, muito mais ricas que ele? Ramakrishna resolveu buscar a ajuda de um tio conhecido como o grande bruxo branco da montanha. Este ouviu as queixas e os sonhos de amor do seu sobrinho, meditou um pouco sobre o caso e disse: não tema, darei um jeito de você conquistar o coração da linda Ramanara. E assim dizendo, levantou-se muito cedo na manhã seguinte e, com os primeiros raios de sol, teceu a mais linda capa que os olhos humanos já puderam olhar. Bordou-a com a luz do luar e depois lavou a capa com as águas puras e cristalinas dos córregos que desciam do degelo das neves das montanhas. Deixou a capa secar sob os ventos amenos da primavera. Depois disso, evocou os anjos Aniel e Anael e diante deles consagrou a capa
em homenagem a Vênus. Isto feito, chamou o sobrinho e entregou a capa, dizendo: vista esta capa e cubra totalmente o seu corpo. Ao vê-lo com esta capa, a princesa se apaixonará imediatamente. Mas, cuidado! Você não deve tirá-la do corpo em momento algum, pois se o fizer, o encanto será quebrado. Vá, que os anjos de Vênus protejam você. Ramakrishna, emocionado, agradeceu o grande bruxo, vestiu a capa e se dirigiu para o castelo do rei Ainsgard. Assim que Ramanara viu o pastor envolto pela capa, seu coração bateu mais forte. A carapaça de gelo que o cercava derreteu imediatamente e um amor brilhou no peito da linda princesa. É este o escolhido, diz ela imediatamente. E foi uma grande festa. Os sinos tocaram, o povo saiu às ruas comemorando o grande acontecimento, e o rei marca as núpcias para dali a um ano. Até aí tudo correu como previra o grande bruxo, tio de Ramakrishna. Ele, vestido com a capa, comparece a todos os compromissos e festas, e cada vez mais pessoas se encantam com ele. O rei, feliz pela escolha da filha, não para de alardear aos quatro ventos as virtudes do seu futuro genro. E mais importante é que, com o passar dos dias, o amor de Ramanara por Ramakrishna cresce, torna-se maior. Porém, Shigar, o primeiro-ministro, que sempre nutriu uma esperança de um dia casar-se com a princesa e assim herdar o trono, desconfiou do jovem bruxo. Havia algo de estranho. Assim, consultou o grande bruxo negro do vale, e este revelou a ele que o segredo estava na capa que Ramakrishna usava constantemente. Ele, como bruxo, não poderia fazer nada, que a única maneira era revelar às pessoas onde estava a fonte do encantamento. Mas como revelar tal fato à princesa? Se ele ousasse abrir a boca com o gênio da princesa, ela o mandaria executar imediatamente. Como falar isto ao rei sem feri-lo? E assim, ele ficou contando com o tempo. Um dia Ramakrishna teria que tirar a capa. Não tem jeito. As bodas se aproximavam. Na noite de núpcias, não haveria saída. Ramakrishna teria que se desnudar diante da esposa. E foi com grandes festas que amanheceu o tão esperado dia. O reino encheu-se de cores. Saltimbancos em todas as esquinas, banquetes em todas as praças. À noite, em volta de grandes fogueiras acesas, o povo dançou, bebeu, gargalhou, festejou. E no auge da festa, fogos de artifício iluminaram por muito tempo os céus. Todos os ritos foram cumpridos, todas as cerimônias celebradas. Aos poucos, o silêncio exausto foi invadindo todo o país. E com ele, os noivos se dirigiram ao quarto nupcial. Ishgard reuniu a tropa e colocou-a de prontidão atrás da porta. Ele mesmo, de espada em punho, manteve-se atento no comando dos soldados. Ele teria que tirar a capa. A verdade seria revelada. A princesa gritaria, ele invadiria o quarto nupcial e prenderia o impostor. Foi então que, diante dos olhos apaixonados de Ramanara, Ramakrishna tirou a capa. E então os olhos da princesa brilharam. O corpo de Ramakrishna era feito de raios de sol, enfeitados pela luz do luar. Seus olhos pareciam dois diamantes que tinham a mesma pureza das águas cristalinas da montanha. De todo o seu ser emanava um perfume de primavera.
é que de tanto usar a capa, o corpo de Ramakrishna havia adquirido as suas propriedades mágicas. Logicamente, Ishtar ficou decepcionado. Porém, com o passar do tempo, ele também aprendeu a amar aquele ser brilhante que governava sabiamente o reino. Conta-se que Ramanara e Ramakrishna viveram por muitos e muitos anos e tiveram vários filhos, cuja característica mais marcante eram os olhos que pareciam diamantes. E depois que eles se foram, por muito tempo, os trovadores continuaram contando a história de amor e sedução de Ramakrishna, o pastor que conquistou o coração da princesa Ramanara. Esta é a proposta deste curso. Dar a você uma capa. A capa do magnetismo pessoal, a capa do carisma, que de tanto usá-la vai acabar impregnando o seu corpo com as características de brilho e sucesso que você desejar. A princípio, certas práticas parecerão um pouco hipócritas. Eu vou dizer, faça desta maneira, seja assim, seja assado. E você vai pensar, mas eu não sou assim. Não tenho essas características. Mas eu daria a você a capa do brilho, a capa do magnetismo, a capa do carisma. E de tanto você usá-la, estas características serão suas. Você não será uma mera cobaia que estará experimentando uma técnica nova. Não. Muitas e muitas pessoas já passaram e fizeram esse curso agora que estou gravando. Nesse momento, o Magic tem 18 anos de existência. O curso de magnetismo pessoal tem mais de 16. E é aqui, com estas capas, que durante todos estes anos nós temos distribuído entre aqueles que nos procuram. Centenas e centenas de pessoas transformaram suas vidas, controlaram a sua luz, aprenderam a desenvolver aquele ser carismático que habita em essência no peito de cada um. Faça as práticas propostas, mesmo que a princípio elas possam ir contra a forma como você tem vivido durante todos estes anos. Mesmo que em alguns momentos você ache que aquela qualidade não é sua, você não a possui, use a capa e essas qualidades e esses princípios e essa luz passará a ser dominada por você e você poderá transformar radicalmente a sua vida, as pessoas com quem convive, o ambiente, as condições de trabalho, seja mais lá o que você queira mudar ao seu redor.